Boa noite a todos que estão conectados conosco nesta live aqui pelo Facebook da USE. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos em casa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu Deus, tudo jóia. É sempre uma grande alegria, uma satisfação estarmos aqui em mais um bate-papo entre amigos do mesmo ideal, um diálogo descontraído, informal, norteado sempre pelas obras básicas de Allan Kardec. E esse papo vai acontecer todas as terças-feiras, às 21 horas, até durar o isolamento social, ou seja, até as casas espíritas retornarem às suas atividades normais. Então, eu convido a todos para nós fazermos uma prece, para nos sintonizarmos, trazermos a harmonia para dentro de nós. Então, eu convido a todos a fechar os olhos da matéria e agradecer a Deus, nosso Mestre, pela oportunidade que temos de estar aqui encarnados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos envolve com seu amor, com a sua paz. Que possamos estar conectados com o divino, para que a gente possa sentir a sua presença aqui conosco, nos inspirando, nos fortalecendo para os testemunhos que a vida nos pede no nosso dia a dia. Que os bons espíritos nos inspirem, nos amparem, nos auxiliem. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, o tema da noite é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando a todos que aqui nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades de aprendizado, na prática até mesmo da doutrina. Então, nenhum de nós aqui somos donos da verdade, mas estamos sempre dispostos a aprender junto com todos vocês que nos acompanham, que compartilham das suas reflexões, fazem comentários, levantam questões para nós. Então, estamos aqui nesse bate-papo gostoso. E eu convido o Paulo para fazer a leitura do Evangelho nesse capítulo 7. Se vocês quiserem de casa acompanhar, pegue o seu Evangelho, vai lá no capítulo 7 e vamos com o Paulo. Obrigado, Cláudia. Então, o nosso capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E aí vem a colocação abaixo, que é o item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, do entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para o bem, para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida de inteligência universal,
e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreende. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Esse é apenas os dois primeiros, o primeiro e o segundo item, parte do segundo item deste capítulo, Os Pobres de Espírito. E aí é importante a gente compreender qual é a circunstância de quando Jesus profere essa bem-aventurança, que é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Eu queria recuar um pouquinho no tempo, quando, na época, os judeus sofriam um hiato de 400 anos, aproximadamente, sem que nenhum profeta surgisse. O povo judeu, ele ao longo de vários séculos, recebeu vários profetas importantes. E todos eles anunciavam, parte deles anunciavam, a vinda de um Messias. Então havia uma ânsia pela chegada do Messias, que era o Salvador. E 400 anos antes de Jesus vir, houve um hiato, uma seca de profetas. E aí a ansiedade aumentou, não é? Quando for para chegar o momento do nascimento do Cristo, veio antes dele um precursor, João Batista. E esse precursor, ele recomendava, asseverava: arrependei-vos, aplainai os vossos caminhos, alterai as vossas veredas, claramente nos convidando a um processo de transformação e de mudança. Correto? E aí vem Jesus, o Messias aguardado, muito embora no momento em que ele profere o Sermão do Monte, ele ainda não era tido como Messias, mas já se reconhecia nele alguém muito especial. E após 400 anos sem profeta, após uma grande ansiedade, o povo se reúne ao pé do monte, ele vai até o monte, ele abre a sua boca, naquela que foi a primeira aparição pública dele, com uma multidão ouvindo, e ele, nesse primeiro sermão, o sermão mais importante talvez, mas com certeza o maior sermão de Jesus, a primeira frase que ele fala é exatamente essa: bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele não fala assim, talvez como eles aguardassem, né? Pessoal, unamo-nos, vamos derrubar ou vamos afrontar o governo romano, vamos nos libertar do jugo romano. Não, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você fala: meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Eu fico imaginando o pessoal na época, né? Ouvindo isso, e talvez muitos tiveram uma grande decepção. Porque o que ele veio pedir? O que ele veio dizer? Não é? E aí, nós compreendemos, como diz o texto, qual é o significado dessa pobreza de espírito. Porque no popular, o que é um pobre de espírito? É alguém meio tosco, né? É alguém que tem, olha, não dá bola, fulano é pobre de espírito. É assim que a gente trata no popular. Mas certamente não é esse o sentido que Jesus quer propor para a gente. Então, o conceito é outro. Né? Essa pobreza de espírito no sentido de que eu me reconheço carente de espiritualidade. Eu me reconheço pobre de espiritualidade, portanto, eu vou buscar essa espiritualidade. Né? E aí eu vou adquirir o reino de Deus. Correto? Então, vou passar a palavra para o Léo para que ele embase ainda mais esse conceito do significado de pobre de espírito. Eu acho que você já falou tudo, Paulo. Tô louco. Voltando um pouquinho no contexto histórico, e complementando um pouquinho o que você falou,
É preciso que a gente, de fato, compreenda as pessoas para quem Jesus falava, então, ali. Ele olha a multidão, os discípulos se juntam a ele, e aí ele vai proferir, então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E eram aquelas pessoas que viviam sob a opressão romana, esquecidas pelos fariseus. Então, eram as pessoas ali que sofriam. Eu acho que para a nossa conversa de hoje, vale a pena a reflexão como nós nos portaríamos no lugar dessas pessoas, diante dessas agressões, das opressões. E Jesus vem justamente pedir para que nós não, para aquele pessoal da época, mas para nós também, trazendo para hoje, não guardasse mágoa, não guardasse raiva, nem sentimento ruim daquele pessoal. E voltando no significado, então, das bem-aventuranças, nós vamos entender ali que Jesus vai trazer o seu autorretrato. Extraindo das bem-aventuranças, nós vamos conseguir entender as virtudes que Jesus pede para que nós exploremos em nós. E a primeira delas, não propositalmente, não por acaso, é essa que nós conhecemos como a humildade. Porque em pobre de espírito, nós vamos encontrar alguns erros nas traduções, algumas interpretações diferentes. Então, nós vamos ter ele muito... ele traz, quando você vai trazer no original, ele vai trazer que o original é avante os humilhados, avante os humildes. E aí, nas outras traduções, nós vamos cair, então, pobres de espírito. Mas a grande virtude que ele pede para nós, nesse início, esse primeiro choque, porque nós não percebemos isso, mas é um grande choque que ele está propondo para quem está ouvindo, é que sejamos humildes. Eu acho que é a primeira virtude a ser explorada e é o primeiro elemento para que nós possamos iniciar a nossa transformação. O que você acha, Cláudia? É isso mesmo, Léo. E olha, continuando ainda lá na história, né, é sempre importante a gente lembrar que os ensinos da bem-aventurança, né, dos bem-aventurados pobres do espírito, ele é a porta de entrada das bem-aventuranças. E não é por acaso, porque a humildade é a virtude essencial na nossa vida, na vida do cristão, no modo geral, né? E é dela que o Cristo deu exemplo, como o Léo disse, através da sua pessoa aqui, né? Durante toda a sua vida, desde o nascimento, que foi num tabuleiro onde era colocado comida para os animais, até o desfalecimento numa cruz, que a cruz era um suplício reservado às pessoas mais desprezadas da época. E o seu ensino, através da expressão de pobres de espírito, ele precisa ser bem compreendido. E Allan Kardec explica, lá no Evangelho, que os incrédulos se divertem com essa máxima, porque eles não a compreendem. Invertem o significado da palavra, né? E como leu Paulo, lá fala no Evangelho que Jesus não se referia aos tolos, mas aos humildes, ensinando que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Então é preciso também, na parte histórica, considerar que a língua falada na época, ela era em aramaico. Ela não tinha riqueza de verbo, né? E há também o problema das traduções pelas quais os textos passaram nesses anos todos, né? E lá numa passagem de Mateus, logo no início do capítulo 18, nós vemos Jesus combater o orgulho, né? Em um dado momento em que os discípulos perguntam: mestre, quem é o maior no reino dos céus? E ali ele viu que havia uma competição entre eles, né? Era um dos desafios que o mestre enfrentava. Eles estavam sempre ali desafiando o mestre. E aí ele disse, né? Em verdade vos digo que se não se converterem e não se tornarem como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então a imagem da criança aqui foi uma lição perfeita para a gente entender. E lendo um livro do Joaquim Bueno Neto, chama Hoje com Jesus, lá ele coloca sobre isso, e ele faz uma colocação de uma matéria que ele assistiu na Band News, em novembro de 2016, uma entrevista com Leandro Carnal. E Leandro Carnal é um historiador, é doutor em História Social, né? Ele trouxe uma luz
para essa passagem. Segundo ele, diz Joaquim, lá naqueles tempos, ou melhor, segundo Leandro Carnal, né? Lá naqueles tempos, as crianças não tinham valor para a sociedade. As crianças começavam a trabalhar desde muito cedo, eram sentenciadas à morte, torturadas como os adultos. Em função disso, a gente entende por que as plateias lá nos circos romanos, eles não se chocavam com o assassinato de crianças também. Era um espetáculo de horror, né? E Jesus conhecia esse fato chocante, que é para nós hoje chocante, e ele entendia que isso aí era natural na época. Então ele coloca a imagem da criança que não tinha valor algum aos olhos dos homens para dizer da necessidade de ser igual a elas. Eu achei ótima essa explicação do Leandro Carnal. Ou seja, a criança não tem valor nenhum. Então, em outras palavras, é necessário que nós nos reconhecemos iguais uns aos outros, né? Não se considerando nem maior e nem melhor que ninguém. E aí ele fala, né, do reino dos céus, que o reino dos céus é acessível a todos que se faz merecedor dele, combatendo em si os vícios do orgulho e se guiando pelas orientações do evangelho, começando por esquecer de si mesmo e dispondo-se a servir o outro sem reclamar. Então, essa colocação da criança, eu não sabia disso, na época que era reconhecida dessa forma, sem valor nenhum. E para mim ficou super claro quando ele diz, vinde a mim, né, as criancinhas, sejam iguais às crianças para entrar no reino dos céus, porque é nesse sentido, porque não que a criança não tem, a criança é ingênua, é pura, não é, ali é um espírito milenar que está ali. Ela só não teve ainda o momento de despertar o seu ego, né, as suas imperfeições. E aí eu consigo, porque eu sempre tive essa visão assim, falando, mas a criança não é tão pura assim, porque é o espírito. E com esse estudo, com esse entendimento, para mim fica muito mais claro por que ele coloca a criança. Não sei se vocês sabiam disso ou não, mas para mim foi uma surpresa saber. É muito interessante, né? Porque essa é aquela história que Kardec coloca no início do Evangelho, na introdução, no item 3, quando ele vai falar das notícias históricas, ele fala assim, para se bem compreender o Evangelho, veja, ele não fala assim, para compreender o Evangelho. Você quer compreender bem? Então, para se bem compreender o Evangelho, é necessário entender a cultura, o significado das palavras na cultura judaica. Não é? Então, você tem que ir lá e entender o que significa criança para o judeu. Mas não é para o judeu hoje, é para o judeu há 2000 anos atrás, porque o significado pode ter se alterado em 2000 anos. É naquele momento. Então, é isso que está dizendo, Cláudia. Qual é o significado da criança? Quando Jesus fala para os judeus, né, que se assemelhassem às crianças, nós temos que entender não a criança de hoje para a gente, mas é a criança pro judeu há 2000 anos atrás. Faz toda a diferença. E aí a gente vai bem compreender o Evangelho. Né? Faz toda a diferença, né? A gente vê que hoje a gente tem um olhar diferente para a criança, e um olhar que lá atrás não tinha. Sim. Né? Então as palavras elas vão mudando o significado, a sua conotação, com o passar do tempo. Não é? E como você disse bem, Cláudia, quando a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, e nós estamos aqui falando da primeira delas, que é a base, é como se você estivesse adentrando um campo do conhecimento. Não é? O Sérgio Lopes, nessa obra aqui, que é o Código do Monte, ele vai falar que é como se você estivesse subindo uma montanha e no cume da montanha tivesse o conhece a ti mesmo, para você se autoconhecer. Mas qual é o primeiro passo para que você faça esse autoconhecimento? O primeiro passo é você reconhecer que você é falho, não é? Então, quando eu citei agora há pouco João Batista, ele falava arrependei-vos, aplanai as vossas arestas, é porque ele já vinha com a proposta antiga, que não é nova. A proposta é muda.
não é? É uma proposta milenar que vem nos pedindo, muda. Vem Jesus e vai deixar de falar de mudança? Não, ele fala de mudança. Por quê? Qual é o pré-requisito para que você mude? Para eu poder mudar, o pré-requisito é, eu tenho que reconhecer que eu erro. Porque se eu achar que eu sou todo perfeitinho, né, que eu não erro nunca, eu não me proponho a mudança. Então, o pré-requisito é, eu falho, eu erro. E isso é humildade. É você reconhecer o teu tamanho, não é? E aí vem a doutrina espírita e nos traz esse recado aí de forma mais veemente, né? Tanto que a grande máxima para o espírita é: reconhece-se o espírita pela sua transformação moral, que é, trocando em miúdos, mudança. Ou seja, amigo, muda. Amiga, muda. Né? Agora, para eu mudar, primeiro eu tenho que falar assim, espera um pouquinho, eu estou cheio de falha, eu estou cheio de equívoco, eu estou cheio de encrenca, eu tenho que resolver. E isso é humildade. Então, é pré-requisito. Por isso que a base das bem-aventuranças é essa. Ser pobre de espírito. Reconhecer que eu erro, ter humildade e falar, bom, vamos ver agora por onde que eu começo a desenrolar esse novelo todo embramado que eu tenho, que é a minha história evolutiva. Não é? É contigo, Léo. Quando Jesus, então, vem trazer essa virtude da humildade, ele vem justamente nos mostrar a necessidade de sermos humildes a ponto de olhar para nós, entender as nossas falhas. Então, quando ele traz pobre de espírito, ele está compreendendo a necessidade que nós já entendemos, a necessidade de precisar mudar, de precisar avançar. E ninguém que não se ache doente vai buscar um médico, pelo contrário, nós só vamos buscar o médico ou a solução, a gente só busca a mudança quando nós entendemos que nós temos um problema. E aí sim nós vamos mudar de rumo, então. Mas dentro dessa bem-aventurança, Jesus, então, não vinha falar como pobre de espírito, como sendo aqueles ignorantes. Muito pelo contrário, que fosse desprovido de inteligência, nada disso. O que ele vinha trazer era o pedido de transformação. É o pedido de aceitar a situação, mas avançar no progresso. Na tradução original no hebraico, ele vem trazer como avante os humildes, ou seja, seja humilde, compreenda e continue avançando, mesmo nas dificuldades do dia, mesmo ali quando parece que não dá para mais seguir, seja humilde, aceite, continue. Eu acho que é essa... Ontem eu falei isso, eu vou acabar falando de novo, não tem como você chegar no endereço pela estrada norte, sendo que o caminho correto é o sul. E para isso, às vezes, se faz necessário acelerar, trocar um pneu, parar para abastecer, mas ter a humildade de entender essas etapas. Então, dentro dessa bem-aventurança, Jesus vai pedir isso, é o nosso despertar, porque nós nos achamos tão grandes, e, na verdade, quando ele nos traz essa máxima, essa primeira virtude, nós entendemos que nós somos muito pequenos diante do todo. Nós entendemos a nossa pequenez diante da imensidão de Deus. É verdade. E a gente, às vezes a gente ouve tanto a palavra humildade, né? É uma palavra tão usada às vezes, mas nem todas as pessoas conseguem entender o verdadeiro significado dessa palavra. E aí eu fui buscar, né? O termo humildade, ele vem de humus. Essa palavra tem origem latina, que quer dizer terra fértil, rico em nutriente, preparada para receber a semente. Então, baseado nesse significado da palavra, a gente pode entender que uma pessoa humilde, ela está sempre disposta a aprender, a deixar brotar no solo fértil da sua alma boa semente. Então, a humildade é a mais nobre de todas as virtudes. E o contrário da humildade é o orgulho. Porque o orgulhoso, ele nega, né, tudo. Aí está a diferença de que a humildade defende. O orgulhoso, ele é soberbo, ele se julga superior,
Ele se esconde por trás daquela falsa humildade ou da vaidade, né? Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, ela diz assim: olha, me desculpa, eu me equivoquei, né? A minha intenção era ajudar, ou era aprender, ou é crescer, algo assim. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, o que ele fala? Ah, não é culpa minha, né? Porque ele se acha acima daquele que ele está falando, né? E a gente às vezes entende de humildade uma pessoa vestida com uma roupa simples, chinelo no pé, descabelado, sujo. A gente fala, ah, essa pessoa é humilde. Não, por trás de uma pessoa desse jeito pode ter um tremendo arrogante, egoísta, né? E aí, por trás de uma pessoa bem vestida, socialmente bem, né, bem posicionada na vida, pode ter uma pessoa humilde. Então, a gente vê que a humildade, ela não é baseada com coisas, a gente não pode basear, não é feita para ver com os olhos da matéria. A gente não consegue ver no externo. A humildade está dentro. É a gente se reconhecer, falar assim, não, eu tenho imperfeição? Tenho. Eu sou egoísta? Eu sou egoísta. Né? Ser humilde também é reconhecer as suas imperfeições e falar, não, eu sou. E o que eu vou fazer com isso agora que eu sei que eu sou? Né? É aquilo que o Paulo falou, é o autoconhecimento, é a busca daquela transformação do homem velho para o homem novo. E um exemplo que a gente pode ter aí na nossa história é Saulo. Saulo, ele era super hiper arrogante, era um cara que aprontou muito, matou, como é que eu vou te dizer? Ele foi cruel, né? Perseguiu, né? Ele perseguiu, feriu, sentenciou pessoas inocentes. Né? Só matou o cunhado só, né? Então, só matou o cunhado, exatamente. Só o cunhado. Entendeu? E aí, na conversão ali, na estrada de Damasco, quando ele se converteu em Paulo, qual é o significado do nome Paulo? Que vem do latim, Paulus. Significa pequeno, baixo. Ele se fez pequeno, até o nome dele. Né? Nada por acaso, mas a gente vê a tradução do nome. Então, ele se fez pequeno, ele se fez humilde. E isso eu acredito que é a verdadeira humildade. E a gente, infelizmente, estamos longe de conviver e viver dessa maneira, ainda no mundo de expiações e provas. Né? Temos que galgar aí uma longa caminhada para conseguir absorver esses ensinamentos, bem compreender que o Paulo disse, para poder interiorizar em nós e começar a viver. É interessante quando a gente fala de humildade também, é que as pessoas entendem humildade como você está sempre se apequenando. Não é? Tem esse caráter, mas na verdade a humildade em essência é você ser o que você é. Nem mais e nem menos. Não é? Porque a gente, por exemplo, teve o exemplo do Chico, que ele falava, eu sou o cisco de Deus, né? O cisco de Francisco, eu sou o cisco de Deus. Ele falava, eu sou um verme, né? Eu sou nada. Mas isso é Chico, né? É outro nível, é outro patamar. Nós temos que entender que humildade é você ter o seu tamanho. Ou seja, eu tenho as minhas virtudes, eu tenho os meus defeitos. Não é? Então, não é necessariamente você estar sempre se diminuindo. A gente pode também, às vezes, aquela coisa do momento de pêndulo, né? A gente passa do ponto, né? Você é lá orgulhoso, prepotente, né? E de repente você, não, agora eu descobri que eu tenho que ser humilde. Aí você passa do ponto. Aí a pessoa te faz o elogio, você fala, não, eu não mereço, não admite, não aceita. Não é isso. É você Essa é ter uma falsa humildade, né, uma Paulo? falsa Vamos e venhamos. humildade. É uma falsa humildade. Exatamente. Aí a gente começa a resvalar para o lado oposto, que não é desejável, não é? Então, somos o que somos, nem mais nem menos. Que é preciso te gostar, é preciso entender, né, as nossas qualidades também, reconhecê-las, não é? Porque senão a gente vai, às vezes, resvalando para o lado oposto, nesse movimento de pêndulo, né? E assim, às vezes a gente vai querendo também, nessa ideia, se diminuindo,
E a gente gostaria de ser missionário, de ter grandes obras, né? Hoje, por exemplo, que é aniversário de 93 anos do Divaldo, não é? Aliás, parabéns para o Divaldo, né? Não vamos cantar parabéns hoje não, viu, Léo? Fica tranquilo. O Divaldo pode. E aí, a gente fala, olha, como eu gostaria de ter uma missão do poste do Divaldo. Né? Às vezes a nossa missão é pequena, é com M minúsculo, mas é importante que a gente saiba conduzi-la da melhor forma possível. Não é? Então não é você querer grandes coisas, mas é descobrir qual é o seu propósito, a sua missãozinha com M minúsculo e fazê-la da melhor forma possível. Não é? Então isso é interessante porque isso nos dá a tranquilidade de sermos do tamanho que somos. Não é? Eu acho que a humildade, ela não vem, complementando um pouco o que a Cláudia diz, ela não vem falar sobre parte econômica, dinheiro, nada disso. Porque o mesmo dinheiro que às vezes alimenta uma criança que passa necessidade, fome, é o que vai fazer um jovem se perder no mundo através aí dos desejos do mundo, né? Mas olhando um pouco a questão de imaginarmos o nosso tamanho, a humildade nos coloca no ponto inicial de olharmos para os desígnios de Deus. Quando Paulo fala em missão, é entender que a missão, nós estamos no local exato onde Deus precisa de nós. A nossa missão é justamente no local onde nós nos encontramos agora, hoje. Às vezes é não falar, às vezes é não agir. E a humildade, ela vem entender que os passos não precisam ser grandes, podem ser pequenos. Mas essa mudança tem que acontecer de coração. Não tem como imaginarmos sermos humildes forçados. Aí nós vamos estar vestindo, então, uma fantasia, uma roupa ali. E a humildade não é assim. A humildade, ela vem do nosso íntimo. Ele brota ali e se transforma dentro das construções que nós vamos fazendo no caminho do bem. Eu acho que esse é o olhar que nos traz como bem-aventurado, que é, de fato, transformar no amor, mas na simplicidade. Olhando Chico e olhando Divaldo, nós não somos mais nem o cisco do cisco, né? Mas por quê? Porque nós temos que aprender as ferramentas, as obras, os nossos dons são os dons limitantes que nós estamos preparados para enxergar. Nós ainda não temos um olhar que nos possibilita avançar no sentimento. Então, humildade é entender que somos muito pequenos. E aí, então, vamos abaixar a bola um pouquinho e com mais calma, mais tranquilidade. E lá nesse capítulo 7, tem um item 11, que o Espírito Lacordaire nos fala que a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Né? Que ele diz que os grandes exemplos que nos foram dados são tão pouco seguidos. E ele fala, no entanto, sem humildade, pode ser caridoso para com o próximo? Aí ele mesmo responde, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra que ser irmãos, que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e aí caminhar para o bem. Então eu vejo que, acho que o primeiro passo também para a gente conseguir ser humilde, né, é deixar que seja tocado o nosso coração, para a gente ser mais generoso, mais caridoso, sem ostentar nada, fazer as coisas com mais humildade. E isso daí vai demolindo, né, vai abafando essas nossas imperfeições. E aí a gente pode pensar, vou ser mais caridoso. Aí a gente fala da caridade, a gente pensa somente na caridade material, que é a mais fácil que a gente fazer. Né? E a caridade como entendia Jesus? Que é benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios, o perdão das ofensas. Então, quando a gente conseguir colocar em prática dentro de nós, entendendo das nossas limitações, né, nos fazendo pequeno, mas não nos diminuindo, como Paulo colocou, né, até a Arlete aqui até comenta, né, concordo com o Paulo, não devemos nos diminuir, tipo dizer que não mereço isso, temos que ser do tamanho que somos realmente, porque daí senão a gente já cai naquela no falta de amor a si próprio, né? Então, quando a gente consegue trabalhar
essas virtudes dentro de nós, sendo mais benevolente para conosco e depois com o próximo, não ver tanto as imperfeições do outro, porque isso faz parte do orgulho, faz parte do egoísmo, e trabalhar mais o perdão, aí acho que a gente está caminhando para começar e penetrando essa virtude em nós, né? Para um dia, lá na frente, a gente conseguir herdar o reino dos céus. O reino dos céus nada mais é, acho que uma paz interior, né? O reino dos céus é a consciência tranquila do dever cumprido, de botar a cabeça no travesseiro e falar: hoje ninguém tem nada para falar contra mim, hoje eu fiz a caridade no limite das minhas forças. Eu vejo que esse é o reino dos céus de que Jesus fala, que a gente está em busca. O que você fala, Paulo? Eu estava pensando aqui exatamente na bem-aventurança, né? Quando você falava, bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes os pobres de espírito. Felizes os humildes. Por quê? Por que eles são felizes? Porque eles serão felizes. Porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí nós vamos lembrar e tentar trabalhar o que é o reino de Deus, não é? Então, diz Jesus lá em Lucas 21, ele fala assim, 17 e 21, o reino de Deus está dentro de vós. E aí a gente já trabalhou a ideia do autoconhecimento. Então, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque irão se conhecer. Porque atingirão o reino de Deus a partir desse autoconhecimento. Não é? Porque vamos lembrar a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, tão citada e tão falada, não é? Qual é o meio prático e eficaz para se tomar as más tendências e, em resumo, evoluir? Não é? Então, eles queriam um meio prático, que fosse fácil e eficaz, que funcionasse. Tipo, eu quero uma receita que é batata, né, que funcione. Tira e queda. Tira e queda. Mas não pode ser difícil. Mas tem que funcionar. Então, a pergunta era boa demais, né? Qual o meio prático e eficaz? E a resposta, um sábio da antiguidade, já vou disse, conhece a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é exatamente o mapa da felicidade. Né? E quando Jesus fala, vamos retomar, vamos lembrar, na primeira fala dele, é tipo assim, olha, pessoal, começo de tudo, o princípio de tudo, o primeiro recado que eu tenho que dar para vocês, humildade. Para quê? Para mudar. Porque a pergunta tem que ser, por que a humildade? Tá, a humildade é o meio, mas qual é o fim? O fim é que a gente mude, não é? E mudando nós vamos atingir o reino dos céus, que é esse autoconhecimento. Porque a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Né? A gente já entendeu, a paz não está fora, a paz está dentro. A felicidade não está fora, ela está dentro. Né? Então, ele vai falar também no Sermão do Monte, lá na frente, um pouquinho mais lá no final, ele fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiramente o reino de Deus, buscai prioritariamente o que está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de vós, busque o que está dentro de você. E tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque quando a gente vai se conhecendo, nós vamos entendendo o nosso propósito de vida, vamos compreendendo a nossa missãozinha com M minúsculo, e a partir daí a gente vai sendo feliz. Ou seja, eu vou me colocando na vida, realizando aquilo para que eu vim, para que eu reencarnei. Né? Então, às vezes, por mais que a minha situação não seja aquela idealizada, né, que as pessoas eventualmente sonhariam, mas é aquilo para que eu reencarnei, que é o meu propósito, a minha missãozinha com M minúsculo. Não é? Então, acho que é por aí, né, Léo? Nós vamos sentir, então, que a humildade é a virtude que mais nos aproxima de Deus. E a humildade é o que nos leva, então, à felicidade, como você mesmo disse. Mas nós também sabemos que a felicidade verdadeira não pertence a esse mundo.
Então, nós podemos imaginar que ainda nós não possuímos a virtude por completo. Como somos ainda espíritos imperfeitos, essa virtude ela só se completa, ela só vem por completo a partir do momento que nós entendemos a necessidade de nos validar, de nos transformar. Às vezes nós nos achamos tão humildes na hora de doar, na hora de colocar a mão no bolso e emprestar o dinheiro, na hora de fazer um atendimento fraterno com uma pessoa bem vestida, bem aparente, que está cheirosinha, mas quando uma pessoa ali mal vestida na rua vem nos pedir, nós até damos, às vezes, dinheiro no momento, mas nós nunca pensamos e nem passa para a nossa cabeça um abraço, um aperto de mão, um sentimento verdadeiro. A gente imagina que a caridade está atrelada ali aos bens materiais. Porque nós ainda precisamos sentir o mundo, nós ainda vivemos o mundo e nós não estamos preparados para vencer o mundo, vencer as dificuldades do mundo. Nós não estamos preparados para tirar o pé do chão, ou seja, desligar da matéria. Nós ainda somos materialistas. Nós ainda esperamos o aplauso do outro, nós ainda esperamos ser bem compreendido. Às vezes nós nos incomodamos com as pedras que são atiradas em nós. E nós, expositores, ainda que falta tanta humildade, às vezes nos chateamos daqui, de lá, pelos maus comentários. Então falta o avançar, falta o olhar para Deus, de fato, entendendo a quem nós vamos obedecer. Porque nós estamos tão no automatismo que nós obedecemos ao mundo, a tudo aquilo, ao ritmo que o mundo vai nos colocar. E esquecemos que, na verdade, deveríamos obedecer à vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus, às letras vivas do Evangelho. Não conseguimos acender a luz de nós. Estamos preocupados com o que o outro pensa. Não estamos preocupados com o outro, mas sim com o que o outro pensa. E eu acho que é aí que a gente se limita e deixa de ser humilde. Completando isso que você está falando, Léo, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, Emmanuel nos diz que a humildade, o reconhecimento, a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E não é servidão, diz ele. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. E ele diz lá que sem o reflexo da humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu, a pessoa sente-se proprietária exclusiva dos bens que lhe cercam. Fica despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito no mundo evolutivo e apropria-se da existência no sentido de particularista. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, diz ele, dentro do qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Ou seja, a pessoa se apega tanto a coisas materiais, se acha tão dona de tudo, esquecendo que ela é só uma governanta, né, que está cuidando das coisas de Deus, esquece disso e deixa com que as coisas externas tomem conta dela e passa a não enxergar mais nada além de si mesmo e dos seus ali, da sua região. Aquilo que você falou, a gente não tem a humildade, a coragem de abraçar, de dialogar com um morador de rua, e é o que mais eles precisam, esse contato, sabe, esse amor, esse carinho. Mas a gente tem tanto orgulho de se achar que é melhor e não consegue partir para o outro. Eu estava pensando também, quando o Léo fala dessa questão da felicidade, que de fato ainda não é deste mundo, né? Nós já temos uma felicidade parcial, mas a felicidade plena, ela só vai ser atingida conforme nós vamos evoluindo. E somando com o que a Cláudia lembrou do Paulo de Tarso, né? Quando ele se converte ali e ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele fica cego, né? E quando ele é visitado por Ananias, e Ananias devolve-lhe a visão,
ele narra que vai caindo escamas, não é? É esse autoconhecimento que você vai se descamando aos poucos, e aí você vai se transformando, se modificando, se melhorando, e você vai evoluindo e, consequentemente, sendo feliz, não é? Eu também fiquei pensando, quando você falava, Léo, sobre essa questão dos expositores espíritas, tal, somando com o que a Claudinha falou. Passou, Claudinha, a tosse? Engasgou, né? Faz parte. É que a gente tem que analisar muito essa questão da vaidade, né? E outro dia eu me perguntava, tentando fazer um exame de consciência, essa questão da vaidade, porque assim, por que eu faço palestra? Por que eu boto a minha cara, por exemplo, numa live agora, né? Qual que é o propósito? O que me move? E tentando identificar, né, qual é o tamanho da vaidade. E aí eu fiquei refletindo, e depois eu ouvi o Haroldo Dutra falando uma coisa que coube perfeitamente. Ele disse assim: tem vaidade? Tem vaidade. A gente não pode negar. Tem vaidade. Todo mundo gosta de elogio, a gente gosta, né, de um afago, isso é natural. A questão é eu conhecer o tamanho da vaidade, ter ela sob controle e usar isso para algo maior. No caso, para uma causa maior. Então, isso me confortou demais, porque, de alguma forma, você se conhece, você reconhece que tem algo a ser trabalhado, mas é como se você tivesse ali um cachorro meio bravinho que você fica controlando ele. Ó, não me morde, não é? Eu sou o teu dono, eu te controlo, mas ele está ali, não é? E você tem que saber controlá-lo. Então, entender isso é muito importante. E colocar isso em benefício de uma causa que você eventualmente tenha abraçado, não é? E trabalhar a ideia do propósito de novo, né? E nessa história do propósito, que a gente falou já, eu falei algumas vezes sobre essa missão com M minúsculo, eu gosto muito de uma história que quem conta é o autor desse livro que eu mostrei agora há pouco, o Sérgio Lopes, em que havia um concerto com um pianista tcheco muito famoso, que eu não me recordo o nome, preciso buscar esse nome, e que nesse concerto a mãe vai com o seu filho e vai ao camarote, e quando ela chega no camarote, logo se vê que era uma pessoa de posses, ela começa a conversar com uma amiga e o seu filho pequenininho, uma criança, ele se desgarra dela e sai andando pelos corredores, pela coxia. De repente ele encontra uma placa escrita "Não entre". Como toda boa criança, o que ela faz? Ela entra. E ela entra no palco. E lá tem o piano, e ela se senta ao piano e começa a tocar com 2 dedinhos Cai, cai, balão. Cai, cai, balão aqui na minha mão. E vai dedilhando. Nisso, as cortinas se abrem, a criança não percebe, tão entretida que estava ali com o seu cai, cai, balão. Entra o pianista famoso. A primeira coisa que ele faz é se dirigir para a plateia e põe o dedo na boca pedindo silêncio. E se vai até a criança que estava de costas para ele. Aliás, ele estava nas costas dela, e ele a envolve com as suas mãos e só diz ao ouvido dela: continua tocando. E ela continua ali dedilhando o seu cai-cai balão, e ele vai fazendo um solo ao piano do seu cai-cai balão. Dizem, não sei se é verdade, que esse foi o maior cai-cai balão da história. Não é? Mas qual é o significado? Não importa o tamanho do seu cai-cai balão. Ou seja, a sua missão é grande ou é pequena, é a sua missão. Não é? Não tem que ser um concertista, um pianista de renome para tocar o cai-cai balão. Você pode tocar o seu cai-cai balão muito bem, na medida da sua capacidade, no limite das suas forças, como falou a Claudinha agora há pouco. E você falando dessa história, eu pensei do pianista, nós sendo essa criança, né, no dia a dia, 2 dedinhos, tocando no dia a dia com os 2 dedinhos, e Deus ali nos envolvendo, Jesus, os espíritos superiores,
completando, então, essa música, trazendo as notas necessárias para que as coisas boas cheguem às pessoas, assim como a melodia chegou aos ouvidos da pessoa. Perfeito. E na história que você falou, do Haroldo, tem uma outra história, que são 2 cachorros, que vai dizer que nós temos 2 cachorros dentro de nós. Um bom e um ruim, né? E trazendo a humildade, o orgulho e tudo mais. E que ora um vence, outro ora vence. E para quem nós vamos torcer? Então a gente fica tentando controlar um daqui, o outro lá, até alguém desanima, precisa alimentar um pouquinho mais o outro. Mas o fato é que só vai vencer, só vai sobreviver aquele que nós alimentarmos. Então nós ainda temos vaidade, temos orgulho, mas o que nós estamos alimentando? Qual é o nosso olhar? E aí eu trago a simplicidade de uma passagem de Jesus, quando ele vai lavar os pés, então, lá dos discípulos. Acho que a maior lição de humildade que nós vamos ter na história, porque ele se agacha, então, ali numa manobra que é somente os escravos que faziam aquilo, e ele vai lavar o pé um por um, mostrando que o pequeno é aquele, que o grande é aquele que se faz pequeno. Então, ele se fez pequeno para ser grande, mostrando que ele estava, sim, fazendo um ato de escravidão, uma escravidão de amor pela humanidade. Então, que as nossas transformações, o nosso ego, o nosso orgulho, ainda nós não conseguimos aniquilar, mas que eles possam ser olhando o caminho do bem, possamos alimentar na esperança de irmos quebrando, rompendo esses muros que nós construímos, então, do ego, do orgulho, da vaidade, e que possamos ser cada vez mais humildes. Eu acho que esse que é o propósito principal. Você falou tudo, Léo. Em relação ao ego, né, a gente conseguir colocar em prática tudo isso, a gente tem que trabalhar o nosso ego, né? Porque é o nosso ego que fala mais alto. E aí a gente não sabe o que está lá no nosso inconsciente e tá todas essas personas, né? Como o Haroldo mesmo coloca em uma de suas palestras, né? Que a gente tem uma legião dentro de nós. Nós temos o Marlon Henkel também fala muito isso. A gente tem personas, nós temos sombras dentro de nós que às vezes a gente não olha para elas. Então, a gente tem que olhar para elas. Né? A nossa criança interior que temos, olhar para elas e trabalhar elas, acolher elas. Como o Paulo disse, nós temos a vaidade, temos o orgulho, o ciúme, a inveja, a prepotência, a arrogância. Nós temos todas essas imperfeições ainda dentro de nós. Mas não podemos esquecer que nós temos o amor, nós temos a bondade, nós somos amorosos, né? Nós somos generosos, nós temos também as virtudes. Até o pior ser humano da face da Terra, ele tem amor dentro dele. Mas como você disse, Léo, qual cão a gente está alimentando? Mas independente se a gente está alimentando o bonzinho ou o mal, a gente tem que olhar para ele, para o mal que está lá dentro e acolher, admitir, falar assim, não, eu tenho isso. Como que eu vou trabalhar isso agora? Né? Eu tenho vaidade? Tenho. Mas de que forma que eu vou trabalhar essa vaidade para o bem? E não reprimir ela. Isso não é ser humilde. Reprimir, negar, falar que eu não tenho. Eu não vou mais fazer live porque eu quero me aparecer e estão achando que a gente quer se aparecer, né? Como muitas pessoas falam. Mas a gente também está olhando que as lives que a gente faz, às vezes, toca o coração de uma pessoa. E esse coração que vai ser tocado é muito mais iluminado que nós 3 juntos, às vezes. A gente não sabe quem está por trás, quantas pessoas nós vamos conseguir atingir. Então, acho que o trabalho é colocar as nossas imperfeições em trabalho do bem comum. Né? E trabalhando elas, porque um vaso sujo só vai limpar com água limpa. Não é deixando a água parada ali. Então, a gente tem que ter esse trabalho, sabe? Somos imperfeitos, estamos ainda caminhando para ter essa virtude da humildade, mas a gente tem que continuar no trabalho, dessa forma que a gente vai conseguir superar as nossas imperfeições. Né? É assim que a gente vai conseguir ser humilde. Perfeito. É como disse a Lucélia aí, né? Beijo, Lucélia. Vamos seguir tocando o nosso Cai Cai Balão, não é? Eu me lembro de uma outra historinha
que eram de dois discípulos budistas. Eles estavam indo até o monastério budista, e no caminho eles encontram, à beira de um riacho, uma moça muito bonita. E aí o mais velho pega a moça no colo e atravessa o riacho. E seguem a jornada. Quando estão chegando, se aproximando do monastério, o mais novo fala para ele assim: eu vou contar o que você fez, viu? Ele fala: o que é que eu fiz? Eu vou contar que você carregou a moça lá atrás. Aí o outro fala assim: eu vou contar também o que você fez. Você carregou ela também. Não, eu não carreguei. Você vai mentir? Eu não carreguei ela. Você sabe que eu não carreguei. Não, você carregou. Porque eu carreguei lá e atravessei ela do riacho. E você carrega ela até aqui neste momento. Né? Que trouxe na mente. Então, muitas vezes, aqueles que apontam, e nós quando apontamos também, né, nós estamos olhando o quê? Né? A maldade do outro, que reflete a nossa maldade. Então, às vezes, eu aponto a vaidade, eu aponto o orgulho, eu aponto o ego, porque eu estou observando isso, né? É a história da questão das sombras, né? Então, trabalhar nas sombras, né? E a gente projeta no outro aquilo que nós temos em nós, né? Ninguém projeta o que não tem em si, né? Então, é a nossa sombra projetada no outro. Então, de novo, é autoconhecimento. Quando a gente se conhece, você identifica isso e começa a trabalhar isso. Isso é sensacional. E isso é mudança. Isso é mudança. Você, primeiramente, identificar. Né? Voltando lá, de novo, pergunta 919. Depois do conhece a ti mesmo, Santo Agostinho, no item A da questão, ele vai fazer um checklist de como que você se conhece. Né? Porque Kardec pergunta assim, entendemos a importância dessa máxima. Mas aí, em outras palavras, ele fala assim, mas como que eu faço isso na prática? E aí Santo Agostinho faz lá, discorre o checklist, faça isso, ao dormir, tal. Não é? É um texto belíssimo. E um detalhe, né? De forma prática e eficaz. Eficaz. Eficaz, quer dizer, funciona. Funciona. Né? Só fazer. Exatamente. E se a gente for buscar, então, o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 785, 786, qual é o pior mal da humanidade, né? Nós vamos ter que procurar o quê? O orgulho e o egoísmo. Mas eu acho que a humildade vem também, voltando na questão de quem está à frente em relação às próprias lives e tudo mais, de entender que, às vezes, o que nós estamos fazendo é justamente para nos transformar, para nós refletirmos sobre o que nós estamos falando. Somos humildes? Lógico que não. Nós falamos aqui tudo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós sentimos, aquilo que dói, mas na contramão disso é entender que a leveza com que nós vamos abordando tudo isso permite entrar dentro de nós e limpando o jarro sujo. Então a gente não consegue tirar a água suja, colocar uma água limpa. É aos poucos, jogando água límpida, vai transbordando e aos poucos vai renovando. Então acho que esse é o processo. Então, eu queria aproveitar, acho que nós vamos encerrar pelo tempo também, né, Cláudio? E agradecer a vocês por essa oportunidade de estarmos juntos, a USA de Rio Claro, porque eu acho que o Espiritismo, embora ele seja algo muito sério, é uma doutrina muito séria, mas é preciso trazer ele com uma leveza, com uma alegria, porque é preciso mostrar que o Espiritismo ele é aplicado no dia a dia. Quando nós pegamos a capa do Evangelho, dos Espíritos de antigamente, tem Kardec lá sisudo. Kardec não era assim. Kardec traz, você pega a foto dele, apresentando então o Livro dos Espíritos, a primeira edição, ele vai trazer um Kardec sereno, calmo. Então, a doutrina, ela tem que ser respeitada sim, mas ela tem que trazer essa leveza, com essa alegria, porque Jesus pedia, para que fôssemos alegres também. Então, eu queria aproveitar para agradecer vocês por essa companhia, por esse trio, pela oportunidade. Nossa, Léo, você falou tudo aí. É isso mesmo. A gente que agradece a oportunidade de poder trazer reflexões, porque toda live que a gente elabora o tema,
né, ao término dessa, a gente busca estudar, busca trabalhar, e é bem isso que você falou. A gente primeiro, eu falo, quando eu faço palestra, eu digo, né, que a palestra é primeiro para mim, porque meus ouvidos são mais próximos da minha boca. Então, E primeiro, dói mais, né? Então, dói mais. Primeiro é para nós, é para a gente aplicar na nossa vida, porque a gente tem que pegar material, estudar, preparar, refletir naquilo que vai dizer, né? E é bem por esse caminho. A gente tem que trazer para quem está nos assistindo agora ou depois, de forma alegre. Porque, como você mesmo disse, Jesus é a alegria de viver. Não é, eu acho que tem muita casa espírita que é triste, é apagada, você entra mudo e sai calado, não pode falar, não pode cumprimentar. Eu acho que não é bem por aí. A gente tem que quebrar um pouco essa coisa antiga e trazer alegria, né? Trazer amor, trazer harmonia, né? Humildade, nós vamos conseguindo, né? E eu acho que o maior exercício para nós sermos humildes é isso, nos colocarmos em situações de desafios para a gente vencer as nossas limitações. Aí a gente, não, lógico, trabalhando a vaidade, tantos outros que caminham junto, mas tendo essa humildade de também, se vir uma pergunta aqui para nós, a gente ter a humildade de falar, olha, não sei responder, vou pesquisar e te falo, porque a gente não é o dono da verdade. A gente tem que ter essa humildade de não saber responder também, né? Pelo menos é isso que eu penso. E já dando a palavra aí para o Paulo encerrar, Paulo, fica aqui também a minha gratidão por esse momento e não vamos terminar, não. Não é a última, viu, pessoal? Quem está assistindo, a gente está se despedindo, mas é só nessa semana. Semana que vem tem mais. É só humildade da alegria. É simplicidade do coração. Isso, é isso mesmo. Não, achei perfeito o que vocês disseram. Também agradeço a oportunidade que a Uzi Rio Claro tem nos dado todas as terças-feiras aqui. Lembrar que seriedade não é sinônimo de tristeza, são coisas distintas. Não é? E enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui da Nete Guimarães, quando você falou do orgulho e do egoísmo, né? Ela fala assim, que o egoísta é aquele que quer tudo para si. Não é? O orgulhoso é aquele que acha que sabe tudo. E o vaidoso quer que todo mundo saiba isso. É isso mesmo. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso e vamos que vamos. Eu Obrigado, tudo sei pessoal. que nada sei, tá? Eu tudo sei que nada sei. Essa é a minha humildade aí. Gente, obrigada. Uma boa semana para todos. E nos aguardem que na próxima terça, às 21 horas, estaremos aqui de novo, esse trio descontraído, alegre, trazendo para vocês reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a todos. Pessoal, todos que nos ouviram.